Olá pessoal, professora Luciana na área. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos acerca da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E hoje vamos para a segunda parte de nossos estudos acerca da BNCC. Bem, o ensino fundamental tem como especificidade a duração de 9 anos. O público-alvo compreende os educandos que tenham entre 6 e 14 anos e aponta para uma necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil de forma ampliada. Na verdade, nos primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir a ampliação das oportunidades vindouras. E o ensino fundamental se divide em anos iniciais e anos finais. A nomenclatura série é utilizada apenas no ensino médio. Guardem bem. Bom, o ensino fundamental está estruturado, conforme eu já disse, em anos iniciais e anos finais. No primeiro momento, nós temos as áreas. Na sequência, em cada área, tem seu respectivo componente. Os componentes se subdividem em unidades temáticas, as quais têm objetos do conhecimento, nos quais se alinham as habilidades. Então, quais são as 5 áreas do conhecimento que integram a BNCC de acordo com as diretrizes curriculares nacionais? As áreas são, respectivamente, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada área tem as suas competências gerais e cada componente integrante da respectiva área tem as suas competências específicas. Bom, como é que está estruturada a área de linguagens? Linguagens contempla as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Matemática vem sozinha, afinal de contas, né? Ela já tem problema demais para ser resolvido. As ciências da natureza também vêm sozinhas no ensino fundamental, havendo um desdobramento apenas no ensino médio. As ciências humanas se subdividem em história e geografia, e nós também temos o ensino religioso. As unidades temáticas, elas definem um arranjo entre os objetos do conhecimento e as habilidades que serão desenvolvidas. Os objetos do conhecimento, por sua vez, referem-se aos conteúdos, aos conceitos, aos processos mobilizados em diferentes habilidades, ou por meio também de diferentes habilidades, as quais expressam as aprendizagens essenciais. Bom, nosso código alfanumérico aqui, só para que retomemos, representa, por exemplo, a disciplina de arte com a primeira habilidade relacionada ao ensino fundamental do 9º ano. Então, aqui nós temos, por exemplo, as etapas, conforme já deixei destacadinho aqui, na sequência, o ano, componente e a numeração sequencial da disciplina. Qual é a ideia? Bom, a estrutura alfanumérica, os códigos da BNCC, tem a seguinte proposição. Primeiro, um verbo, seguido de complemento e depois seus modificadores. Bom, o verbo ele vai indicar o processo cognitivo. No caso aqui, o nosso exemplo, recuperar as ideias principais em situações formais de escuta, de exposições e palestras. Então, recuperar indica o processo cognitivo. As ideias principais, o complemento, ou seja, o objeto do conhecimento, o qual será mobilizado por meio de habilidades para que nós tenhamos a especificação dos contextos.
Mando mais um exemplo aqui. Reconhecer é o nosso processo cognitivo. Ângulos retos e não retos significa que eu propus um complemento. E os modificadores são aqui em figuras poligonais com uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. E aí, na prática, como é que nós visualizamos isso na BNCC? Tomando como exemplo a área de linguagens, especificamente do sexto ao nono ano, ou seja, segunda etapa do ensino fundamental, nós temos campo de atuação, que pode ser jornalístico, midiático, vida pública, práticas de estudo e pesquisas e artístico-literário. Nesse campo de atuação, geralzão, do campo superior, eu tenho o tipo de prática, o objeto do conhecimento e a nomenclatura das habilidades. Então, no caso aqui, campo de atuação, leitura e escuta, escrita, oralidade, análise linguística e semiótica. Quais são os objetos de conhecimento mobilizados por cada um dos campos de atuação? Em leitura e escuta, por exemplo, apreciação e réplica, efeitos de sentido, reconstrução das condições de produção, circulação e recepção, relação entre gêneros e mídias e etc. Bem, no campo da escrita. No campo da escrita, nós temos as estratégias de produção, textualização, revisão e edição, construção de textualidade, textualização de textos argumentativos e apreciativos, por exemplo. Na oralidade, conversação espontânea, estratégias de produção, planejamento e produção de textos orais, oralização e etc. Análise linguística e semiótica, a variação linguística, a coesão, a morfossintaxe, a progressão temática e os elementos paralinguísticos e cinésicos. E aí, mas quais são as habilidades que se vinculam a tais objetos de conhecimento integrantes das práticas de linguagem cujos campos de atuação acabei de citar? Por exemplo, aqui a 01 e a 12. Então, EF69LP01 e EF09LP12. No caso aqui, fica claro que esse bloquinho selecionado se vincula ao nono ano do ensino fundamental, porém, desde o sexto ano, há a proposição espiral das mesmas habilidades por meio de diferentes objetos do conhecimento. Quais são os eixos estruturantes? Bom, nós temos os eixos, subeixos, os objetivos de aprendizagem e as habilidades. Então, esses eixos estruturantes se vinculam às chamadas áreas do conhecimento. E se nós formos pegar novamente língua portuguesa, campo jornalístico, nós temos objetos do conhecimento específico, né? Dentro das práticas de linguagem, nós temos processo de leitura, cujos objetos do conhecimento são apreciação e réplica, a relação entre gêneros e mídias, estratégias de leitura, aprender os sentidos globais do texto e os seus respectivos efeitos de sentido. E as habilidades são desdobradas por meio de vários gêneros, os quais servem para a etapa do ensino fundamental de sexto ao nono ano para a produção de conhecimento. E aí, quais são as competências específicas de linguagens para o ensino fundamental? Primeiro, compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo e valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artísticas, corporais, linguísticas em diferentes campos da atividade humana. Utilizar diferentes linguagens, verbais, não verbais, sinestésicas, corporais, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos.
desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. E em língua portuguesa, quais são as competências específicas? Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico e social. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. Selecionar textos e livros para leitura integral de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais. Envolver-se em práticas de leitura literária que promovam o desenvolvimento do senso estético para a fruição, valorizando a literatura e outras manifestações como formas de acesso às dimensões lúdicas de imaginário e encantamento, reconhecendo seu potencial transformador. Mobilizar práticas de cultura digital, diferentes linguagens, mídias, ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos. Reconhecendo-a por meio da construção de identidade de seus usuários e de comunidade a qual pertence. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social, utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias de forma compreensiva, autônoma, com fluência e criticidade. Compreender o fenômeno da variação linguística demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando qualquer tipo de preconceito. E, por fim, empregar as interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa e aos interlocutores ao gênero do discurso e ao gênero textual. Bom, as competências específicas de arte para o ensino fundamental se relacionam a 9 aspectos. O primeiro, explorar, conhecer, incluir, analisar criticamente práticas de produção artística e cultural de seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades. Compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso de novas tecnologias. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira. Experimentar a ludicidade, a percepção, a expressividade, a imaginação e a ressignificação de espaços a partir da exploração artística. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado, consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e circulação da arte na sociedade. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, etc., por meio de exercícios, produções, intervenções e representações artísticas. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho colaborativo e coletivo nas artes. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. Aqui nós temos exemplos, das unidades temáticas que entregam a disciplina de arte, os objetos do conhecimento e as habilidades. Então, se tomarmos como referência as artes visuais, nós temos como objetos do conhecimento do 1º ao 5º ano contextos e práticas, elementos da linguagem, matrizes estéticas e culturais, materialidades, processos de criação, sistema de linguagem. Então, tomando como referência a primeira aqui, que deve ser desenvolvida do 1º ao 5º ano. Identificar e apreciar formas distintas
de artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário e a capacidade de simbolizar e o repertório magético. E educação física, como fica? As competências específicas da educação física para o ensino fundamental compreendem a origem e a cultura corporal do movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual, o planejamento e emprego de estratégias para o enfrentamento e a resolução de desafios, de forma a ampliar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais, identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal de forma crítica, principalmente no que tange aos modelos disseminados por meio da mídia, identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combatê-los, interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que dela participam. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos. Usufruir de práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliando assim as redes de sociabilidade. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais, aventuras, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Bom, passando agora à matemática. Ué, mas e inglês? A língua inglesa, que antigamente era chamada de língua estrangeira moderna, agora em específico nós temos o inglês, também tem as suas competências específicas, mas nós vamos dedicar um capítulo à parte. Para a matemática, nós temos no ensino fundamental 8 competências específicas, sendo elas o reconhecimento de que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas. Há também, como competência em matemática, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, tais como aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas. Enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas não diretamente relacionadas ao aspecto prático utilitário. Desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisa para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais, ou não, na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Ciências da natureza para o ensino fundamental também apresenta a proposição de 8 competências, sendo elas compreender as ciências da natureza como um empreendimento humano, compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, analisar, compreender
e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios, construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias, pontos de vista que promovam a consciência socioambiental. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científicas, tecnológicas e socioambientais e respeito à saúde individual e coletiva. Ciências humanas têm 7 competências, as quais também serão desdobradas por meio da história e da geografia. Bom, quais são as 7 competências específicas para as ciências humanas no ensino fundamental? Primeiro, compreender a si e ao outro como identidades diferentes. Analisar o mundo social, cultural e digital, o meio técnico, científico e informacional, com base nos conhecimentos das ciências humanas. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em tempos variados e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, de modo a favorecer a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, os diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação, o desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Em geografia, nós temos 7 competências também, e em história, 7 competências específicas. Em geografia, são as competências de utilizar conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas, estabelecer conexões entre os diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo sua importância para a natureza e seus recursos ao longo da história. Desenvolver a autonomia e o senso crítico para a compreensão e a aplicação do raciocínio geográfico. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas. Desenvolver e utilizar processos, práticas, procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social e econômico, político e técnico-científico e informacional, de forma a avaliar ações e propor indagações. Construir argumentos com base em informações geográficas, combater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade. Agir pessoal e coletivamente com respeito à autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Em história, as 7 competências são compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processo,
e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, identificar interpretações que expressem visões diferentes de sujeitos, culturas, povos diversos com relação ao mesmo contexto. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço. Problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais e da informação voltadas à comunicação de modo crítico, ético, responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos e estados sociais. E a língua inglesa na BNCC? Dizer, bem, primeiro, a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos, principalmente que faz parte do universo juvenil, faz parte da linguagem, do cotidiano do nosso educando. Então, a língua inglesa, ela também tem uma função social pautada pelo repertório e pelos seus respectivos múltiplos letramentos. Nesse sentido, nós temos eixos organizadores que se pautam pela oralidade, pela leitura e pela escrita, a partir de conhecimentos linguísticos numa proposição intercultural. Nesse sentido, é imprescindível dizer que esses eixos, embora tratados de forma separada na explicitação da BNCC, estão intrinsecamente ligados nas práticas sociais de uso da língua inglesa e devem ser assim trabalhados nas situações de aprendizagem propostas no contexto escolar. E aí, quais são as competências específicas da língua inglesa para o ensino fundamental? Bom, primeiro, identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho, comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação da perspectiva, ou melhor, das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna e outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários. Elaborar repertórios linguísticos discursivos da língua inglesa, utilizados em diferentes países e grupos sociais distintos dentro de um mesmo país também, de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito à valorização de seus usos heterogêneos, híbridos e multimodais. Utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa de forma ética, crítica e responsável. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artísticos culturais.